Polícia flagra motoristas bêbados em estradas da região. Só nessa madrugada foram 5 ocorrências. Motociclista sofre acidente e no hospital descobrem que ele tem uma bala alojada na cabeça. Usuários usam redes sociais para buscar informações sobre as drogas. E viciados em crack procuram na internet ajuda para se livrar do vício. É o que você vai ver agora no Jornal da EPTV. Boa tarde. Boa tarde. Um motociclista se envolveu em um acidente hoje de madrugada no centro de Ribeirão Preto. Segundo a Polícia Civil, ele pilotava uma moto quando, no cruzamento da rua Mariana Junqueira com a Saldanha Marinho, bateu em uma van. Ao ser socorrido para o Hospital das Clínicas, foi constatado que ele tinha uma bala alojada na cabeça. Segundo a família, ele foi baleado quando era adolescente e, na época, a bala não pôde ser retirada. E durante a fiscalização da Polícia Rodoviária nas estradas da região, 5 motoristas foram detidos hoje de madrugada porque dirigiam embriagados. 2 deles foram parados na Ronan Rocha, perto de Itirapuã. Outros 3 dirigiam na Cândido Portinari, em Brodowski e em Pedregulho. Segundo a polícia, eles fizeram testes de bafômetro que comprovaram o consumo de bebida alcoólica. Todos foram levados para as delegacias das cidades e liberados em seguida. 4 deles podem responder por embriaguez ao volante. E nessa volta de feriado, o movimento nas rodovias com certeza aumenta, por isso vamos falar ao vivo com o repórter Guilherme Nali para saber aí dessas informações. Está ao vivo aí da rodovia Anhanguera, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Exatamente. Olha, a Polícia Rodoviária faz uma operação para essa volta de carnaval e esse movimento começa hoje, provavelmente vai ficar bastante intenso amanhã. A estatística é que durante a quarta-feira de cinzas, o movimento nas estradas, o fluxo de veículos, seja 25% maior do que em períodos normais. Mas para falar sobre isso, está aqui comigo o Sargento Gundman, da Polícia Rodoviária. Sargento, como que deve ser essa operação volta do carnaval? Nós estaremos com o efetivo a partir das 16 horas na rodovia, fazendo ação de cinto de segurança, ação ultrapassagem, excesso de velocidade e distância de segurança, para que os condutores trafegam tranquilamente pelas rodovias. Sargento, agora como a gente viu muitos casos de motoristas flagrados alcoolizados, dirigindo alcoolizados, o teste do bafômetro também vai estar presente nessa fiscalização? Sim, durante o carnaval a Polícia Militar Rodoviária intensificou as ações de alcoolemia e obtivemos um êxito aí em flagrar condutores que estavam com essa irregularidade, né? E além das medidas administrativas do Código de Trânsito, dependendo da situação do condutor, ele será encaminhado também para a delegacia de polícia da cidade. Sargento, agora nessa volta do carnaval, quais são os horários então que os motoristas devem evitar o grande fluxo? Hoje deve-se evitar o horário compreendido entre as 16 horas e as 22 horas. E amanhã o maior fluxo de veículos será entre as 7 às 12 horas. Bom, tomar cuidado com todos os veículos também, sargento, a condição do veículo. Sim, todos os condutores aí redobrar a atenção, haja vista que nós estamos com um tempo propício à chuva e cautela na condução do seu veículo. Tá certo, então. Muito obrigado pelas suas informações. Ficam as dicas, Luciele. Todo cuidado sempre é bom, né, Guilherme? Não dá para estragar a festa nesse momento. Nesse último dia. Imprudência, falta de respeito às leis de trânsito e, em alguns casos, até o problema do asfalto ruim na cidade. A combinação desses 3 fatores tem feito com que o número de acidentes com motos em Ribeirão Preto cresça a cada ano. Sobre 2 rodas, parece que tudo é mais rápido, inclusive os acidentes. Esquina das avenidas Francisco Junqueira e Plínio de Castro Prado. Um motociclista de 33 anos bateu num ônibus e morreu. Segundo a Polícia Militar, ele cruzou o sinal vermelho. Via Norte, poucos metros antes do viaduto do Quintino. Um degrau na pista, logo depois de uma curva, põe a habilidade do piloto à prova. Este motociclista perdeu o controle da moto e caiu. Os moradores do bairro acham que é questão de tempo até o próximo acidente. Tem um dente ali que é muito perigoso. Vocês podem constatar, pode filmar, que olha lá o jeito que o carro vem ali, ó. Ele dá uma balançada. Já vi vários acidentes, porque eu passo todo dia aqui de manhã e aquele degrauzinho que tem logo ali na frente ali promove essa situação aí.
Inconformado com as batidas frequentes, um comerciante da Avenida Barão do Bananal instalou uma câmera voltada para o asfalto. Resultado, imagens lamentáveis. O risco é grande nos cruzamentos de maior movimento, mas acidente não marca lugar para acontecer. Os números mostram que muito mais decisivo que o local é o comportamento do motociclista. 90% dos acidentes com vítimas graves acontecem com pilotos experientes. É a autoconfiança, né? O excesso de confiança, na verdade. Ele acha que ele tem todo o poder no trânsito, mas na verdade não tem. Ele tem que colocar na cabeça dele que ele está muito exposto e respeitar as regras de trânsito, assim como todos os outros motoristas. Em poucos minutos, muitos flagrantes, viseiras levantadas, condução no corredor entre dois carros. Este motociclista se arrisca. A ultrapassagem sempre tem que ser efetuada pela esquerda. Mesmo porque se o caminhão resolve vir pela direita, ele estava no ponto cego e o caminhão não iria vê-lo. Em 2010, foram 5.215 acidentes com motos em Ribeirão Preto. Só no primeiro semestre do ano passado, a Transerp já registrou 2.580, crescimento de 36%. Nos hospitais, além da dor, despesa. Em todo o estado, o SUS gastou 57 milhões de reais no tratamento dos acidentados de trânsito nos últimos 3 anos. O motociclista ele tem que também estar consciente de que ele também está dirigindo um veículo e que ele precisa, então, obedecer todas as regras de segurança. Com relação à faixa, com relação à ultrapassagem, mesmo ele estando com um veículo mais rápido e menor. E os outros também, veículo maior, respeitá-lo também como se ele fosse um outro veículo. Com a ajuda de todos, o especialista acha possível fugir dos acidentes. Respeitando as normas de circulação, regras de trânsito, pode dirigir sim, pode pilotar a moto sem sofrer acidente. Uma mulher de 54 anos morreu na tarde de ontem depois de cair de uma tirolesa. O cabo de aço se rompeu e ela despencou. A mulher era funcionária pública em São Paulo e passava o carnaval em um sítio de turismo rural em Águas de Lindóia. A reportagem completa sobre esse acidente você pode assistir na página de Campinas, no G1. No próximo bloco, você vai saber quando um trabalhador tem direito a adicional por insalubridade. E você vai ver uma polêmica envolvendo uma colmeia construída dentro de um poste. Agora 12h05. Bem-vindo ao jeito Savenhago de servir você. Cada gesto é feito pensando no melhor, na satisfação, na qualidade, na busca da excelência no atendimento. Porque o maior objetivo será sempre conquistar você. Sorvete de bom, 11,98. Guaraná Antártica com Pepsi, 2 litros, 2,99. Linguiça toscana frimeza, 5,85. Alcatra com maminha, só 14,90. Cheque para 21 de março sem juros. Savenhago e você, o verdadeiro sabor da amizade. O homem levou um tiro. O homem levou um tombo. O homem levou um tempo. O homem levou alegria. O homem levou na flauta. O homem levou ao choro. O homem levou a ideia. O homem levou a sério. O homem levou a lei. O homem levou a notícia. Da rua que leva ao mundo. Do mundo que tudo leva. G1 EPTV. Seu mundo dentro do mundo. Fina Estampa. Guaraci e Griselda voltaram a ser grandes amigos. Eles se reconciliaram? Ainda não. Mas minha experiência amorosa diz que estão por um fio. E Tereza Cristina vai usar seu veneno para mexer com a cabeça de Renê. Achei que era minha obrigação te avisar que a Naja bigoduda e o pateiro Portuga reataram o romance. Achei que era do seu interesse. Nesta terça, Fina Estampa. Moradores de Ribeirão Preto protestam contra um problema crônico. O abastecimento de água falha em alguns bairros, mas as contas chegam normalmente e com valores muito altos. Nesta casa, no bairro Ribeirão Verde, onde vivem 8 pessoas, não tem mais água para nada. O problema já dura quase um mês. Para cozinhar, é preciso usar a água que foi armazenada num balde. A gente tem que acordar de madrugada para encher o tambor, para fazer comida ou então dar banho nas crianças, que é pequena e sente calor, né? Porque tá fazendo bastante calor agora em Ribeirão Preto. Essa conta de janeiro. Tá paga, senhora? Tá paga R$ 84,00.
Aí chega, não tem água, como é que fica? No bairro existem 2 depósitos do DAERP e os moradores decidiram fazer um protesto em frente ao local. Cadê a água? Nós estamos abandonados aqui sem água. Cadê a água, meu Deus? A gente se sentou humilhado. Tem vizinho que tem pessoas acamado, precisa do banho e não tem água. Tem vezes que sem fazer comida por causa de falta de água. Algumas pessoas estão inconformadas porque não recebem água nas residências e a conta ainda vem alta. Não tem cabimento uma casa pequena gastar a quantidade dessa de água. Em 3 meses são quase 12 mil reais de água. Até agora nós não temos explicação. O que nós queremos é exatamente explicação porque falta água constantemente numa altura do bairro. Outro bairro com problema de abastecimento é o Pedra Branca. Não tem água de jeito nenhum. Nesta casa, a moradora que está grávida tem um galão de água no meio da sala. Usa a água para cozinhar e lavar a louça. A casa suja, tudo cheio de poeira, porque você não pode lavar um guardanapo. Banho, então, só de canequinha. Em vez de tomar banho na água quente, mais gostosa, tem que tomar banho de canequinha. Os vizinhos também foram para o meio da rua protestar. Deram um prazo de 1 mês para pôr idômetro. Aí eu pus. Mas o dia que o cara veio, eu falei, você está por uma casa de água para fazer o teste. Eles pôs, mas a água só paga o vento. Os representantes da associação já entregaram documentos expondo o problema de abastecimento que existe há mais de 2 anos. Mas dizem que já estão cansados de pedir providências para o DAERP. Diretores também, outros representantes do serviço público, nós já tentamos, mas não conseguimos e temos essas respostas vazias. O que nós estamos pedindo e reivindicando é única e exclusivamente o que é de direito nosso. Uma questão de cidadania, só isso. A assessoria de imprensa do DAERP informou que vai ser construído um novo poço artesiano para atender os 2 bairros, mas a data para o início das obras ainda não foi definida. Bom, vou chamar agora a atenção para uma notícia de Cajuru. É um outro problema lá, viu, Lucélio? Uma colmeia está tirando o sossego dos moradores da cidade. As abelhas nada amigáveis vivem dentro de um poste. E a solução do caso pode até virar assunto para o Ministério Público. Muita gente nem percebe que elas estão ali. Segundo os moradores, a colmeia está no poste há mais de 1 década, mas só nos últimos meses os problemas começaram. De vez em quando aparecem umas aqui, aí a gente fica com medo, né? Recentemente, um motoqueiro foi atacado pelas abelhas e teve que ser socorrido às pressas para o hospital. Ele era alérgico ao veneno. A funcionária deste açougue já presenciou outros ataques. E já vi gente passar de moto, aquele enxame de abelha, assustou, caiu. Foi picado. Tem dia que elas ficam muito alvoroçadas, nem gente na rua pode passar. Claudemir conta que estacionou o ônibus em frente ao poste e quando voltou, as abelhas tinham tomado conta do veículo. Para tirar essas abelhas deu trabalho. E se dá um embarque com essas abelhas dentro do ônibus, pica alguém, complicava. Segundo os especialistas, as atividades do cotidiano podem atiçar as abelhas, como, por exemplo, o calor intenso, o barulho de um carro ou até mesmo o perfume de uma pessoa que estiver passando por aqui. O subtenente do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto diz que o ataque só acontece quando elas se sentem ameaçadas. Para ele, os moradores correm risco. A corporação só pode agir na hora que alguém estiver sendo atacado. Evitar passar perto da colmeia, evitar jogar pedras, né? Se tiver uma colmeia chegando, que é o enxame itinerante, evite bater nas abelhas. As abelhas são do tipo Europa africanizada. De acordo com este técnico em apicultura, o veneno é mais potente. Ele afirma que o local da colmeia dificulta a remoção. Teria que fazer o extermínio e vedar todas as entradas para não chegar a novos enxames. É complicado porque teria que quebrar o poste para fazer a remoção e não tem outro jeito. O secretário do Meio Ambiente de Cajuru não sabia da presença das abelhas no poste. Ele afirma que é preciso autorização do Ministério Público antes de tomar providência para não correr o risco de cometer crime ambiental. Porque isso aí é uma questão um pouco delicada. As abelhas são de difícil trato e você tem que solucionar essa questão. Quem vai dar o direcionamento para nós aqui, eu tenho a impressão que será mesmo o doutor promotor, o Ministério Público. Pois é, em nota, a CPFL informou que vai realizar nesta semana a inspeção no poste para avaliar uma possível solução. Agora um lembrete, os bancos só vão reabrir amanhã ao meio-dia. O Poupa Tempo está fechado hoje e também só volta a funcionar amanhã depois do meio-dia.
O comércio em Ribeirão Preto e em Franca fecha hoje e também só volta na quarta ao meio-dia. Aliás, na quarta-feira ao meio-dia. Nas lojas dos shoppings, a abertura hoje é opcional. Depois de tanto calor, Danilo, a gente sentiu nos últimos dias que deu uma queda na temperatura, principalmente à noite. Pois é, até chuva nós tivemos. De manhã aí. cedo, é verdade. Será que esse friozinho, se é que a gente pode chamar assim, continua? Vamos ver. Durante a noite, nuvens carregadas que estavam sobre o sul do país avançaram em direção ao estado de São Paulo. Essas nuvens provocam chuva aqui na região hoje a partir do fim da tarde. Antes disso, a temperatura não sobe tanto, isso porque toda essa nebulosidade esconde o sol. Assim, a máxima hoje em Garapava não passa dos 29 graus. Durante a noite, mais uma vez, vamos sentir diferença na temperatura. A mínima prevista para Pedregulho é de apenas 16 graus. Agora, direitos do trabalhador. Um internauta enviou um e-mail para a nossa produção contando que é auxiliar de eletricista e quer saber se ele tem direito de receber por insalubridade. Quem vai tirar essa dúvida para a gente, agora novamente ao vivo, já falou sobre as abelhas, né, Guilherme? Agora fala também sobre esses direitos aí. Quais são os critérios para ter esse direito de insalubridade? Tá certo, Danilo. Então vamos começar explicando da seguinte maneira. Insalubre é toda atividade que põe a saúde do trabalhador em risco. Por exemplo, trabalhador que está sob um calor intenso, que trabalha diretamente com esgoto, corre um risco de contaminação, que trabalha em aplicações de venenos. Então, isso é uma atividade insalubre. Para falar sobre os direitos a quem pode receber a insalubridade, está aqui comigo o Dr. Hilário Bock, que é advogado especialista em direito previdenciário. Doutor Hilário, no caso do nosso internauta, ele é auxiliar de eletricista, ele tem direito a receber a insalubridade? Exatamente, nós temos que diferenciar a insalubridade da periculosidade. Como você mesmo disse, insalubridade aqui coloca em risco a saúde do trabalhador. E a periculosidade aqui coloca em risco a vida ou a integridade física dele. Então são duas coisas diferentes, doutor. Exatamente. No caso do eletricista, ele teria direito à periculosidade e não à insalubridade. E a insalubridade são devido àquelas pessoas que colocam em risco a sua saúde a agentes químicos, físicos ou biológicos. Bom, como a pessoa faz então para saber se ela tem esse direito, se ela pode recorrer? Toda empresa é obrigada a fornecer para o empregado um documento chamado PPP, onde existe um perfil das suas atividades profissionais e quais são os riscos de atividade que está exposto. A partir desse documento ele saberá se ele terá ou não diferenças a receber a título de insalubridade ou periculosidade. Bom, e se a pessoa, por exemplo, trabalhou a vida inteira em uma atividade insalubre, se aposentou e não sabia disso, ela tem direito de pedir essa revisão? Exatamente. A pessoa que já está aposentada e exerceu atividades que colocariam em risco a sua atividade profissional, isso faria com que ela tivesse um acréscimo no seu salário. Por exemplo, na periculosidade é 30% sobre o salário que a pessoa recebe. E na insalubridade são percentuais que variam de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. Esses valores incorporariam suas contribuições e aumentariam a aposentadoria. Logo, quem não teve esse direito pode pleitear essa revisão do benefício. Quer dizer, esse adicional de insalubridade, ele tem um peso muito grande no valor que a pessoa recebe, tanto no salário como na aposentadoria. Exatamente. No salário repercute no fundo de garantia, nas férias, no 13º, no adicional noturno, enfim, todas as vantagens salariais, inclusive descanso semanal remunerado. E na aposentadoria repercute no valor do benefício e até mesmo na antecipação dos benefícios. Tá certo, então, doutor, muito obrigado pelas suas informações. Tá aí, Danilo, ficam respondidas então as perguntas do internauta. Obrigado pela sua participação também, do doutor Hilário hoje com a gente aí. A seguir, algumas cidades já conhecem as campeãs do Carnaval 2012. E em Batatais a apuração vai ser hoje à tarde. Nós voltamos a seguir agora, 12h17. Hoje tem promoção no Parque do Gorilão. O passaporte é pela metade do preço. Lugar de família feliz. Parque do Gorilão, no novo shopping. Quer uma dica de como cuidar do seu jardim? Você precisa de boas ferramentas. Na Agrocac você tem toda a linha de ferramentas hobby e profissional. Seja no lazer ou no trabalho, aqui você tem a ferramenta certa. Agrocac 3323-4000. Empolgação, animação e muito trabalho. Todo mundo unido pela mesma paixão.
Casa, cada 4 da tarde, vamos conhecer a grande campeã. Apuração do desfile das escolas de samba de São Paulo. Ao vivo. Vem com a gente. Carnaval é... O trio elétrico Batatão se despede do Carnaval de Rua a partir das 11 da noite. A festa vai até às 4 da manhã no centro da cidade. E em Luiz Antônio tem matinê hoje a partir das 3 horas da tarde. A programação é na Avenida Saudade, em frente à Prefeitura, e é de graça. Para os adultos, a despedida do Carnaval começa às 8h30 da noite. Bom, e algumas cidades da região já têm os vencedores dos desfiles deste ano. Em Ribeirão, a campeã do Carnaval foi a Escola Embaixadores do Samba, que conquistou o bicampeonato com o enredo Mãe África, Religiosidade, Belezas e Tradições. Já em Franca, a disputa na apuração foi bem apertada. A diferença entre a primeira colocada, a Escola Filhos de Gandhi, para a vice-campeã Águias Douradas, foi de menos de 1 ponto. E hoje também é dia de muita expectativa lá em Batatais. A partir das 3 horas da tarde começa a apuração das escolas de samba e também dos blocos. A repórter Glauce Galavotti está ao vivo lá em Batatais e vai contar pra gente como vai ser essa apuração. Oi, Glauce, boa tarde. Boa tarde. Serão julgados 2 blocos e 6 escolas de samba aqui de Batatais. Os jurados são ao todo 18, cada um vai julgar 2 quesitos. Ao todo são 9 quesitos. E quem é que são esses jurados? São aqui da cidade? Não, os jurados são de São Paulo, da Federação, da Federação das Escolas de Samba de São Paulo. E a apuração começa às 15 horas e aí vamos ver quem vai ser a campeã do Carnaval de Batatais. E como é que é essa nota aí? É de até 10, varia por décimos? Bom, a nota é de 7 a 10, é fracionado em 0,25 décimo, então é a questão de 0,25 aí pode definir o carnaval, porque a disputa é muito acirrada. Eu espero que corra tudo bem, a partir das 15 horas e até lá para as 17 horas a gente já tem o resultado. O pessoal pode vir, pode acompanhar? Pode vir, é portão aberto, hoje entrada franca, pode vir torcer para a sua escola, fazer uma grande festa. A gente está vendo as imagens aí do carnaval, do desfile aqui no Sambódromo de Batatais. A disputa está apertada, já tem uma favorita. Não tem favorito, a disputa está muito acirrada, eu acho que a escola fez um grande carnaval, todas num nível muito alto, então agora é aguardar mesmo, não tem como definir no momento, mas daqui a pouco, depois da apuração, a gente vai estar sabendo quem vai ser a grande campeã. A rivalidade é grande, vai ter segurança aqui na hora, né? Muito grande a rivalidade, tem segurança, tanto da Polícia Militar quanto da segurança particular, e aí a gente vai fazer um grande trabalho. Certo, muito obrigada pela participação. E o bloco campeão e as 3 escolas vencedoras voltam a desfilar no sábado, dia 25, às 9h30 da noite, aqui no Sambódromo de Batatais. Danilo. Tá certo, Glaucio, obrigado pela sua participação. Depois da folia, muita gente aproveita para reciclar o material descartado nas festas. Mas nem tudo pode realmente ser reaproveitado. Vamos acompanhar. A agitação do carnaval também chega a esta cooperativa, só que de um jeito diferente. Carnaval é bom para quem gosta, né? Agora nós aqui nem pula aqui separando material, né? Tem muito trabalho. Nessa época, a coleta de recicláveis aumenta 30%. Garrafas d'água, latinhas, também tem muito papel e plástico usado para os enfeites. Isso vai ser reaproveitado, mas nem tudo que se usa no carnaval dá para ser reciclado, principalmente as fantasias. Eu vou conversar com a Patrícia Leme, que é bióloga. Patrícia, o que pode e o que não pode ser reciclado? Isso mesmo, nem tudo que a gente usa no carnaval pode ser reciclado. Um bom exemplo são as fantasias. Aqui a gente tem alguns materiais feitos de TNT, que é tecido não tecido, e algum tipo de tecido que não pode ser encaminhado para reciclagem. Então o ideal é reaproveitar no outro ano, customizar, fazer diferente, fazer uma nova fantasia. Fantasias 100% de plástico podem ser recicladas. Se for já com cola, misturou um monte de tinta, misturou tecido, aí infelizmente é melhor reaproveitar no outro ano. Esse tipo de chinelo feito de borracha não pode ser reciclado, então daqui ele tem que ir para o lixo se ele por acaso perder as tiras ou tiver qualquer outro tipo de dano. Alguns tipos de confete e serpentina também podem ser reciclados. Feitas de papel, mesmo a lata de spray, desde que esteja totalmente já utilizado o seu conteúdo, a pessoa não deve romper, furar a lata, deve colocar depois de terminar direto na reciclagem. E coisas desse tipo, feitas de plástico, de alumínio, de metais.
e vidros. Mas tem que ter muita atenção. As garrafas PET só podem ser recicladas se não tiverem resíduos de tinta ou de cola. Depois do intervalo, usuários de drogas usam o anonimato da internet até para comprar drogas. E alguns buscam os sites de relacionamento para pedir ajuda para largar o vício. Agora, 12h23. Em que época você vive que ainda não tem Sky? Mais de 80 canais com som e imagem 100% digitais. Filmes dublados, esportes, desenhos, canais religiosos. Não é TV por R$ 39,90. É Sky por R$ 39,90. Sky, você na frente sempre. Temporada de acabamento 6C. Aproveite este carnaval para cuidar da casa e economizar. São preços sem concorrência, confira. Porcelanatos a partir de R$ 12,90. Louças a partir de R$ 55,90. Látex Souvenir R$ 169,90. 6C! A gente vive com você. Fevereiro, no mês do carnaval, a festa é em dobro em 4 de nossas cidades. A gente vive com você. Cândido Rodrigues comemora 52 anos. Cássia dos Coqueiros, 54. Colômbia, 52. E Restinga, 48 anos. A gente vive com você. Uma homenagem EPTV. Nesta quinta, você vai conhecer a história da viúva do Maranhão. Minha filha precisa refazer a tua vida, hein? Ela perdeu o marido, mas não perdeu a beleza e o poder de encantar os homens. Você acha que são bonitas? Com certeza são lindas. O problema é que o falecido era muito querido por todos. E agora ninguém tem coragem de se engraçar com essa linda mulher. Para mim, ele estará sempre entre nós. Esse que é o problema. Nesta quinta, depois de Big Brother Brasil, as brasileiras. Como os usuários de drogas usam a internet? Ela pode servir para cometer crimes? Uma pesquisa entre os internautas aponta dados surpreendentes. A busca dos assuntos varia de acordo com a droga consumida. Aqueles que usam maconha, por exemplo, querem aprender mais sobre a droga e, olha só, até como cultivá-la. Já o viciado em crack procura ajuda para se livrar do pesadelo da pedra. Uma comunidade virtual para defender a legalização da maconha. Neste outro site de relacionamentos, um grupo debate os riscos do uso da cocaína. Mais um clique e o link leva ao depoimento de um dependente químico em tratamento. Meus amigos, eu me afastei de todos eles, eu não tinha mais vida. A internet abriu espaço para quem busca informações sobre as drogas. Foi o que mostrou uma pesquisa divulgada pelo Instituto Sírio-Libanês de São Paulo. Os pesquisadores usaram palavras-chave como maconha, usuário, pó e listaram 2.427 comunidades virtuais. A maioria delas sobre maconha. Os participantes discutem a descriminalização da droga, falam sobre os efeitos da maconha e até dão dicas para quem quer plantar a erva. Outras 995 comunidades tinham como tema o crack. Aqui, a maioria dos tópicos é sobre as crises dos usuários e a busca por tratamento. Familiares dividem experiências e recomendam clínicas. Também foram listadas 436 comunidades sobre a cocaína. Nestas, usuários falam do preço e da qualidade da droga que compraram. Alguns ensinam até como usar o pó. As drogas fizeram parte da vida do Gustavo por 15 anos. Até que em 2009 ele decidiu agir e se livrar do vício. Buscou informações na internet. Procurei saber sobre o tratamento, sobre a melhor forma, mas também surgiu algumas dúvidas, como por exemplo se autodiagnosticar. De repente a gente tinha um medicamento que a gente pode usar ou não, colocando na cabeça da gente que de repente a gente pode ter uma doença ou outra, ou um transtorno. Sem a ajuda do profissional é muito difícil. Para a presidente do projeto de restauração de vidas, o Proreave de Franca, a internet é um espaço importante para a divulgação de informações. Em alguns casos, é explorada de forma positiva e atinge rapidamente um grande número de pessoas. Mas também, por ter este poder de alcance, precisa ser usada com cuidado. Nem todas as informações que você encontra na internet são reais. Para aquele dependente, as pessoas são diferentes, então elas têm que ter um atendimento e um tratamento diferenciado. Os pesquisadores trocaram mensagens com os participantes dessas comunidades virtuais e levantaram quais eram as fontes dessas informações que eles estavam divulgando na internet.
Todos eles citaram sites informais, textos e vídeos divulgados por outros usuários, muitas vezes até mesmo anônimos. Mas nenhum internauta disse consultar os sites do governo. O volume de desinformação, de informação paralela, de informação equivocada tem sido imenso, transmitido por sites sem nenhuma responsabilidade. Alguns banalizam o uso da questão das drogas, tentam dar a dimensão de que não é um problema tão sério assim. Nos sites do governo existem mais informações para os gestores ou para os profissionais da área de saúde. As informações mais voltadas para o usuário, os interesses do usuário, as perguntas do usuário, não são bem estruturadas. A internet é usada regularmente por mais de 70 milhões de brasileiros. Foi para alcançar um número maior de pessoas que a presidente da Associação de Pais e Amigos de Dependentes Químicos, em Ribeirão, decidiu construir um blog. Porque é uma maneira rápida, né, de interagir com as pessoas. No Facebook as pessoas me chamam, a gente conversa. Eu já aconselhei um rapaz que me perguntou como que ele poderia saber se a droga é boa ou não, se ele não experimentasse. A pesquisa também analisou os tópicos mais recorrentes nos fóruns dentro das comunidades. Muitos usuários reclamam da falta de leitos no sistema público e da dificuldade para pagar o tratamento. Na região de Ribeirão Preto, são apenas 36 leitos disponíveis pelo SUS para o tratamento de dependentes químicos. O coordenador do Programa de Saúde Mental de Ribeirão Preto diz que falta investimento. A necessidade de locais para receber esses pacientes e os sistemas que se dizia que poderiam substituir completamente a internação, na verdade não substituem. Então, eu não tenho a mínima dúvida de que isso é um dever que tem que ser cumprido pelo Estado. Andrei viveu essa dificuldade. Começou a usar maconha aos 12 anos e pouco tempo depois estava viciado em cocaína. Pediu ajuda à mãe para retomar sua vida, mas não foi fácil encontrar uma clínica para o tratamento. A situação financeira era difícil e eu não tinha muitas opções, então minha mãe teve que estar pedindo ajuda para uma instituição que, através de um tempo, conseguiu me internar. Para ele, a internet deveria ser usada para divulgar histórias reais de luta e vitória contra as drogas. Você acha que pessoas que estão envolvidas com droga precisam ver exemplos de pessoas que são como elas? Precisa, que realmente aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um outro. Por que você decidiu dar essa entrevista para a gente? Para passar a mensagem a quem precisa, né? E que vale a pena fazer um tratamento, procurar, pedir ajuda, que para mim está valendo a pena. E ainda, segundo a pesquisa, 2 tópicos lideram as discussões em fóruns na internet. Como se tratar e ficar livre das drogas e onde encontrar clínicas de reabilitação. De acordo com os especialistas, o bate-papo entre internautas é mais importante para a recuperação do que ler artigos técnicos sobre o consumo de drogas. 5 vezes mais potente que a cocaína, o crack está presente em 98% dos municípios do país. No estado de São Paulo, uma pesquisa aponta que a maioria das cidades tem problemas com a droga. A partir de amanhã, uma série de reportagens do Jornal da EPTV vai mostrar o poder de destruição do crack. Capaz de matar quem é dependente, a droga também leva as famílias dos usuários para o fundo do poço. O desespero de mães em busca de tratamento para os filhos viciados. Eu chorava, eu achava assim que eu ia perder o meu filho. A mulher que cuida dos netos depois que a filha, dependente de crack, abandonou as crianças. A realidade das usuárias que, para manter o vício, perdem a guarda dos filhos, o controle da própria vida e vão parar na cadeia. Abastecia droga pela região, na cidade em qual eu morava. Da cidade para o campo, na ilusão de produzir mais, trabalhadores rurais se afundam no vício do crack. Eu vendia meus metros de cana para o traficante ou às vezes para o outro companheiro de serviço. O mapa da presença do crack no estado. E ainda, os desafios do tratamento. Por que a maioria dos dependentes não consegue internação? A série Crack, o Fundo do Poço, começa amanhã, ao meio-dia, aqui no Jornal da EPTV. E por hoje é só. Mais notícias no Jornal Regional e para você uma boa tarde. Uma ótima tarde para você e até amanhã.